Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro. Meu nome é Alexandre Abidum e aqui, como sempre, Marcelo Paz, nosso especialista em tecnologia. E aí, Marcelo, beleza? Fala, Abidum, é muito legal estar aqui mais uma vez. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, como sempre, né? Nossos convidados são sempre muito especiais. E hoje a gente vai trazer o mago aí por trás de várias coisas do Polyface. Exatamente, pessoal. O convidado de hoje, ele é cientista de dados do Polyface, né? Executivo de dados e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Fernando Negrini. Tudo bem, cara? Opa, olá, Abidum, olá, Paz. Não ia falar boa tarde também, como é qualquer horário, né? Então, obrigado, é uma satisfação muito imensa poder aqui bater esse papo com vocês. Maravilha, o prazer é nosso. É sempre muito interessante para a gente conversar com as pessoas que estão por dentro dos investimentos, da parte de como funciona toda a arquitetura aí das operações e do pensamento por trás da filosofia de investimentos dos fundos. Então, acho que vai ser um papo bem produtivo. Negrini, uma pergunta que eu queria te fazer, eu já vi você falando em algumas conversas aí com o Rocha, tal, que a sua formação é matemática pura. Eu queria entender por que esse nome e se tem alguma diferença com matemática convencional ou se é a mesma coisa. Perfeito. Isso é bem bacana. Inclusive, posso até introduzir da seguinte forma. Nós temos um déficit no Brasil, né, de matemática básica, no estudo educacional. De uma forma bem paradoxal, o Brasil é um dos países que se encontra na elite da matemática mundial. Ou seja, a nossa área de pesquisa e pós-graduação é muito avançada, né? E por que se dá isso? Justamente por essa percepção da matemática pura versus aplicada, que não vem por incentivo do que deveria vir do governo, deveria vir, né? Não da iniciativa privada, acredito eu. Mas tem uma falha educacional. E por que eu estou introduzindo dessa forma? Porque era para ser algo nato desde lá da nossa aprendizagem básica. Porque o que ensinam na escola não é matemática. Ensinam na escola não decorar regras. Isso não é matemática. Então, eu acho que para ficar legal, tem uma analogia muito bacana. Uma vez eu vi um artigo de um professor, enfim, e ele falava o seguinte: imagine você chegar para uma criança e ensinar ela a ler partitura, sem ela nunca ter escutado uma ópera. Isso vai ser muito maçante. Agora, imagine chegar para uma criança e falar assim: tá vendo essa ópera, essa música, que seja ópera, no exemplo dele, mas tá vendo essa música? Eu vou te ensinar a reproduzir, vou te ensinar você a fazer seu próprio som. Esse processo criativo é totalmente imaginário, totalmente abstrato. Só que você tem que transportar isso para uma linguagem, né, vamos falar assim, universal, que vai ser a partitura, vai ser uma tablatura, uma forma mais simplista. Então ele faz essa comparação com a matemática, né? Arthur Ávila, que é o medalhista Fields, né, o único medalhista da América do Sul, que ganhou a medalha Fields, que é o Nobel da Matemática, ele fala bem isso em uma entrevista, que matemática é um exercício imaginativo. Imaginem se na escola chegassem pra gente e ensinassem o seguinte: olha, criança, você já imaginou reduzir custos de uma empresa e ganhar uns 2% em cima disso aí? Olha, você já imaginou ver o trânsito e propor melhores rotas para trânsito? Você já imaginou, enfim, descobrir certos padrões totalmente abstratos, totalmente padrões, totalmente imaginários, vamos assim falar? Só que, criança, se você mudar esse padrão imaginário, você pode afetar o mundo concreto. Não é à toa que se os prédios só existem porque existem ideias de vetores, ideias de matrizes, que é algo álgebra linear, algo bem abstrato. Mas olha que interessante. Essa dedução imaginária de vetores, matrizes, é extremamente fundamental, por exemplo, na engenharia civil, na física. Olha, uma regra imaginária, quando eu mexo nela, eu impacto o mundo físico. Não é à toa que Descartes, no discurso do método, falava assim, que o profissional de exatas, ele tem aí como seu ofício entender o pensamento de Deus e replicar os homens. Quando eu falo pensamento de Deus, eu não estou falando
sentido religioso. Ele está falando o seguinte, existe um arquétipo. As ideias são os arquétipos. Se a gente entender como esses arquétipos funcionam e aplicar para a gente resolver problemas cotidianos. Olha como isso é forte. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a gente começa a entender que, acredito, olhando dessa forma, a matemática vai ser muito mais divertida. Tanto que o Data Science é divertido, se quer resolver problemas de negócio, você percebe usar matemática. Matemática é tão viva que se chama, hoje, né, nós falamos de inteligência artificial. Feita essa introdução, a gente repara que sempre tem um lado mais abstrato e um lado mais aplicado. Quando a gente fala de matemática pura, nós estamos falando da parte da matemática onde ela está interessada em investigar certas verdades. Ou seja, você está preocupado em investigar certas verdades e não tem uma aplicação imediata. Ou seja, tem aplicação no contexto, vamos falar assim, abstrato. Você quer investigar, por exemplo, existem infinitos maiores que outros infinitos? Né? No meu caso, da área de sistemas dinâmicas, né, onde você estuda, tem na parte das equações diferenciais parciais. Né? Muitas vezes são equações que descrevem movimentos, né, esses movimentos tende a ter comportamentos assimétricos ao longo do tempo. Se eu estou trabalhando numa matemática na questão pura, eu não estou muito preocupado em ter uma aplicação imediata. Eu estou preocupado em investigar uma certa verdade. Porque esse que é o bonito. Quando você começa a trabalhar a matemática pura, você não inventa ela. Você descobre. Essas propriedades, você vai descobrindo elas. É um mundo que existe por si só. Então, não é um processo científico, então, como costuma acontecer com a ciência, que normalmente as coisas acontecem e aí você vai tentar descobrir por que aquilo aconteceu. No caso da matemática, você vai tentar chegar no resultado, descobrir, antes de saber o resultado, você tem que descobrir. É mais ou menos isso ou não? Não, mas sim. Não, mas sim. Legal. Mas é muito legal a tua pergunta. Isso é muito legal. Isso já vai fazer o elo, inclusive, para matemática aplicada. Bom, eu vou dar um exemplo. O primeiro livro de matemática formal, assim, rigoroso da história, chama Os Elementos de Euclides. Esse livro não tem nenhum número. Não tem nenhum número. Então, a matemática trabalha da seguinte forma. Você tem uma estrutura chamada axiomas. Que são os axiomas, são verdades que você aceita. Por exemplo, né? Entre dois pontos passa uma única reta. Isso aí é um axioma. Você aceita. Você não pode provar que o axioma é verdadeiro, não. Você vai aceitar. É uma convenção. Isso. Uma proposição, né? É uma verdade. É uma verdade. Inclusive, muitas pessoas falam que os matemáticos, às vezes, se aproximam muito da religião. Você tem que aceitar certas coisas. Então, é uma verdade. Então, os axiomas é uma verdade. A partir dessas verdades, por exemplo, entre dois pontos passa uma única reta, né? A partir desse conjunto de verdades, você começa a deduzir outras verdades. Aí já começam os teoremas. Então, a matemática, porque um processo científico, porque a matemática pura, diferente da física, das outras ciências, onde se consegue reproduzir certos experimentos concretos, certo? Onde todo mundo vê o que vai acontecendo, a matemática, ela trabalha com um conceito chamado de prova, ou demonstração lógica. Então, toda a matemática é baseada nisso. É aí que entra o ápice da ciência. Esse que é o legal. Então, a dedução de uma prova matemática, de uma demonstração, de provar se existe uma verdade ou uma inverdade, é o ápice do trabalho matemático puro. Ele quer provar certas verdades ou provar certas inverdades. Então, por exemplo, o famoso teorema de Fermat, que foi provado há pouco tempo. Ele parece aparentemente simples, né? Só que a prova dele demorou anos e anos, centenas de anos, a prova lógica. Aí onde entra o ápice do rigor. Por que a matemática é rigorosa? Pela estrutura de prova. Na estrutura de prova, basicamente, você tem uma ideia, você vai a outros axiomas, dos axiomas, você vai a outras provas previamente feitas, até chegar na sua demonstração. É uma prova lógica, uma verdade. Né? Então, e isso que é interessante. Então, o matemático puro está trazendo de fazer a investigação. E isso entra como o ápice da ciência. E é o ápice do rigor. Agora vem a outra parte legal. A motivação que a gente tem para investigar, a pessoa tem para investigar essas certas verdades, não é às vezes um retrato no filme que o cientista vai lá, como se fala, o cientista, enfim, aparece um certo problema, ele vai seguir atrás de uma caixinha, certo?
O matemático em si, a matemática é um negócio tão grande, assim, que vai muito da pessoa, o caminho que ela vai fazer para chegar naquela demonstração final daquela prova. Então, dá um exemplo, um mesmo problema, tem um exemplo legal. Existe hoje alguns problemas do Instituto Klein, são os maiores problemas da matemática do milênio, né, que foram estabelecidos. Então, você tem lá, o primeiro problema que foi resolvido chama a conjectura de Poincaré. É um problema que até de entender é complicado, né? Tem de entender... O Roxo já falou desse Poincaré algumas vezes. Isso, o Poincaré é fundamental para a gente, acho, para esse podcast. Mas, olha que interessante, é um problema de topologia, tá? Então, o que é topologia? A gente brinca que a topologia é a geometria de um papel de borracha. Imagine o seguinte, se a gente tivesse um celular e falasse assim, se esse celular tivesse 1000 dimensões, como que seria a forma dele? Então a topologia vai brincar com deformações geométricas considerando ângulos. Então, olha que interessante, a demonstração lá que eu não vou entrar aqui, senão vai fugir muito do assunto, mas enfim, tinha uma conjectura do Poincaré que para uma certa dimensão era válido ou não era válido uma certa propriedade topológica. E enfim, foi um russo, né, o Grigor Pirman, que resolveu o problema. A forma como ele fez a demonstração foi muito original. Ele trabalhou com uma ideia chamada fluxo de Hit. Por que eu tô falando isso? A gente tem que saber o que são fluxos de Hit. Eu acho que metade do mundo não sabia, né? Mas assim, a forma como que ele fez foi racional dele. Não quer dizer que essa seja a única demonstração. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? Isso tem várias formas de demonstrar isso. Esse que é o legal. Tem um problema na matemática, quando você vai fazer uma demonstração, não tem um caminho. Você pode ir para um lado mais de geometria, você pode ir para um lado mais analítico, né, para o cálculo, função integral. Então, esse é o bonito. Entende? Esse que é o legal. E aí vem a questão da matemática aplicada. A matemática aplicada, o maior exemplo é a física, certo? A matemática aplicada, ela vai se preocupar com situações do dia a dia, com situações de tomada de decisão, né? Então, são caminhos bem diferentes, né? Então, o pessoal às vezes fala, pô, mas a matemática pura não serve para nada. Não é bem assim. Ela serve para o contexto de investigar certas verdades. Mas se vai ser aplicado a curto período de prazo ou não, é outros 500. Entende? Da mesma maneira que existe um intercâmbio. Muitos problemas de matemática pura são incentivados pela matemática aplicada e vice-versa. O que é ciência de dados? É o ápice da matemática aplicada de hoje em dia, né? Pô, você tem um Big Data. Como se interpreta um Big Data? Tem lá o teorema espectral para redução de matrizes, para extrair informação de uma matriz muito grande. Então, a matemática aplicada, ela tem esse caráter de decisões do dia a dia, tomada de decisões de problemas concretos. A matemática pura, não. Ela quer descobrir certas verdades. Então, o meu background é engraçado, porque assim, minha paixão é matemática pura, só que eu ganho a vida em matemática aplicada. Então, eu estou no meio dos dois, né? E na verdade, eu comecei a trabalhar numa empresa de segurança da informação. Isso foi 2012, 2013 eu tive uma experiência do serviço militar e eu falei, vou começar a empreender, né? E o que é interessante, o meu encontro mesmo com matemática foi em 2013 e foi assim, tão engraçado, foi tão cômico que foi através de opções binárias. Então, muito cômico foi o seguinte, em 2013 eu falei, vi lá opções binárias, na época eu fazia engenharia de produção, né? E falei, eu vou ficar milionário, né? Então, sabe, aquela coisa. E aí eu quebrei, para variar, a conta lá na corretora de opções binárias, né? Quebrei umas 2 vezes. E a partir daí foi algo bem interessante. Eu lembro... Ô, Negrini, desculpa te interromper aqui para... quantos anos você tem? Vou fazer 26 daqui a um mês. 26 anos. Olha só, olha a carga. Caramba, que novo. É super novo e já tem tudo isso de carga. Só queria, você estava falando do exemplo, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Você falou do exemplo lá da Pitágoras mesmo, da matemática aplicada. Eu fiz ciência da computação, né? E na ciência da computação, todos os cursos que são nessa área são cursos voltados para pesquisa de alguma forma, né? E a ideia do curso, desse tipo de faculdade, inclusive, é motivar a pesquisa, motivar o estudo científico, né? No meu caso, na área de computação.
E a gente aprende cálculo, aprende física de várias formas e tudo mais. Só que, assim, é muitíssimo maçante aprender tudo isso na escola, na faculdade, justamente pela falta de exemplos. E aí, mais recentemente, né, depois de... Eu me formei, foi em 2000, acho que foi quando eu me formei, já são 20 anos já de formado. Atualmente, mais um ano passado, mas acho que há uns 2 anos atrás, eu comecei a estudar inteligência artificial, né, até o assunto que a gente fala algumas vezes. E eu vi muitas das coisas que eu tinha visto na faculdade sendo aplicadas ali, começaram a fazer sentido. Né? Tá certo que na época que eu fiz não existia inteligência artificial, não existiam os algoritmos que a gente tem hoje, né? Quer dizer, existia a inteligência, mas não tinha no nível que a gente está agora. Né? O poder, não tinha poder computacional e tudo mais, mas se na época eu tivesse tido já professores que mostrassem isso de uma forma aplicada, porque por mais que você mesmo gosta da parte teórica, mas quando a gente vê da forma aplicada, você compreende muito melhor o motivo daquilo existir, né? E na parte de ciência de dados, a deep learning, né? Os processos de aprendizado de máquina, tudo isso começa a fazer sentido, as derivadas, a matriz, multiplicação matricial e coisas desse tipo, que a gente vê na faculdade, mas você não sabe para quê, e aquilo é tão chato que a gente acaba não aprendendo da forma correta. Mas olha, Paz, pegando um gancho, isso é muito interessante, porque é o seguinte, a matemática pura, quando a gente fala, que é o termo rigoroso, assim, matemática aplicada é matemática pura, mas a gente pode separar também matemática abstrata e matemática concreta. A matemática, por exemplo, você tem uma grade chamada métodos quantitativos, né? Não o que a gente utiliza, ou métodos numéricos, não o que a gente utiliza no mercado financeiro. Que é o quê? Basicamente você vai aprender aproximações, vai aprender uma série de regras de cálculo para você resolver problemas de matemática pura, inclusive. A questão, assim, até para você atacar um problema de matemática pura, se chegar a uma certa verdade, pensa assim, matemática pura, eu quero descobrir verdades. Você tem que ter um arcabouço. Só que pelo fato também de a gente não ter um certo incentivo, né, como se fala, no ensino médio, um certo... Enfim, na nossa educação básica. Nossa grade curricular, de forma geral, não tem também, por isso, assim, quem vai para matemática pura, geralmente é o cara que já teve um choque de percepção. Puta, ele já entendeu. Porque no final, assim, das contas, as duas vão ser aplicadas, só que vão ser coisas diferentes, né? Um eu quero descobrir verdades, e o outro eu quero tomar decisões. E isso que você falou é bem forte, porque mas das opções binárias. Cara, eu lembro certinho, eu quebrei a conta pela segunda vez, e olha que legal. Quando eu quebrei a conta, eu fiquei a noite inteira, tentando descobrir o quanto que eu deveria ter de mão ótima. Sendo como fosse um Kelly, né? Sabe, a probabilidade... Só que, óbvio, não tinha nenhum pensamento rigoroso. Só que, eu comecei a escrever umas fórmulas, né? Uns modelos. Não posso nem chamar de modelo. Eu tenho até hoje guardado, cara, isso aí. E aí, porra, passaram umas 10 horas, sabe? O dia já amanheceu, eu nem percebi. Aí cara, caiu uma ficha, assim, pra mim. Falei, bicho, eu tô tentando entender o futuro sem bola de cristal. Aí eu tava tentando, na época, ter uma percepção que eu fui aprender muito tempo depois, a estatística bayesiana. Falei, cara, olha o poder disso aqui. Tipo, estão tentando saber o futuro. E eu falei, isso é matemática. Aí, baseado nessa motivação de incerteza, eu acabei caindo na área de sistemas dinâmicos. O pessoal chama de teoria do caos, né? O efeito borboleta, né? E nisso aí eu fazia engenharia de produção. Eu lembro, assim, foi a virada de chave, essa questão da vida, né? Porque, assim, eu comecei a estagiar em 2015 na área de TI, de uma logística. E, na época, fazer uma certificação de DBA, né? Graças a meu pai, né? Isso eu tiro... Sabe, eu estava de domingo a domingo reclamando, mas hoje eu vi que meu pai, né, fez certo, me forçou a isso. Só que aí, eu era estagiário de TI, depois fui uma empresa de segurança da informação, né? E nesse período, eu estava nessa empresa de segurança da informação, estava rampando lá também, eu parei para fazer serviço militar, onde eu quebrei a conta no iOption e tal. E eu tive essa percepção. E foi algo tão legal, assim, tão legal, que eu lembro, cara, que a partir falei, não, eu quero entender o que são sistemas dinâmicos, que sempre também tem duas pontes, uma aplicada e uma mais abstrata. Então, como que eu aprendi cálculo de verdade? Já tinha tido na aula, engenharia e tal. Cara, foi assim, beleza, eu preciso aprender a derivar. Então eu vou considerar, sabe? E aí eu pegava uns papers no Google Acadêmico, né? Ainda até hoje, vejo muito. Eu via aquelas fórmulas, não entendia nada, assim, parecia hebraico,
Você tinha uma motivação do problema ali. E é tão bacana que essa minha parte, puta, de ter esse avanço do background, foi legal que teve um período na faculdade que só ia para fazer prova. Inclusive, na minha faculdade de engenharia, no ano passado, eu fui convidado para uma aula de cálculo lá, sabe? Cálculo onde eu apresentei um conceito, foi bem bacana. E no meio disso tudo, em 2014, eu resolvi empreender. Falei, não vou mais trabalhar para ninguém, aquele pensamento estava com 19 anos. Vou sair de casa, tal, não deu outro. Dominar o mundo. Dominar o mundo, né? Saí de casa, realmente queria muito ter minha independência, não dependendo dos meus pais. Saí de casa, fui pro interior, fui pra Bragança Paulista. Abri uma certa consultoria, vamos assim falar, não posso nem usar esse nome, com um amigo meu, assim. Basicamente, a gente fazia sistemas sob medida, né? Tipo RPzinhos bem básicos, e ele fazia o plano de negócio de empresas, né? Então, até aí nada ligado ao mercado financeiro diretamente. Não, o mercado financeiro é um pouquinho depois. O que eu já tinha uma experiência de tradar, sabe? Tradar índice, Forex, né? Eu comecei no Ike Option. Começou como todo mundo é atraído, infelizmente, a maioria é atraído para o mercado financeiro com as promessas de ganhos fáceis, né? Exatamente. Mas, até assim, a grande picadinha foi a ideia de incerteza por causa do mercado financeiro. Foi o que... Eu lembro assim, olha, no primeiro ano, vamos falar dessa percepção da matemática, eu li tanto paper, cara, tanto livro, foi um negócio, sabe, de querer aperfeiçoar a técnica, o entendimento, né? Foi algo bem bacana. E daí, em 2014, resolvi empreender. E foi bem bacana. Quando eu comecei a empreender, a primeira coisa que eu descobri é que você tem que correr atrás de cliente. Quando nós estamos trabalhando como empregados, às vezes a gente não percebe isso. E custa. As pessoas não percebem a importância das vendas, né? A dificuldade, porque eu mesmo sou formado em ciência da computação também, gente. Você faz sistema, aí você acha que, aí o comercial ganha muito mais do que você, e você fala, por que esse cara ganha mais que eu que faço um trabalho difícil, mas não adianta nada você saber resolver o problema se não tiver quem compre, né? Exatamente. No final das contas, é o capitalismo. Exatamente. Daí, primeiro que eu falei, e cliente tem custo, para custo de aquisição. A segunda coisa foi, a gente precisava de mais uns 2 devs, né, um freela mesmo. Eu falei, eu preciso pagar fornecedor. Então eu comecei realmente a ter um choque daquele mito, né, que tem um patrão que ganha dinheiro, ganha tudo. Não, tem uma curva, né? Então eu falei, tem boleto. Eu só tem um problema. Eu saí de casa e tinha uma pequena conta no banco que eu guardei lá, né? Não tinha muita coisa. Falei, cara, e agora? Né? E agora? De onde vai? Enfim, então, nessa experiência de 2014, empreendedora, óbvio, nós conseguimos ganhar ali as 2 primeiras contas, depois não deu certo, tinha um desentendimento com esse cara, eu voltei para casa dos meus pais, né? Foi uma experiência, né, bem de autoaprendizagem mesmo. E aí sim, quando eu volto para casa dos meus pais, eu falo, eu vou seguir em frente. Sabe, eu quero empreender. Isso aqui não é mais que aquela ideia de você dominando o mundo. Não, realmente eu percebi o que é o custo da liberdade, né? O custo de você produzir valor, de você sentir produzindo valor, né? E aí eu montei uma startup chamada Kratos. Aí começou a entrar realmente na área, aí começou a vir um pouco mais de matemática. Só que eu não senti, ainda óbvio, eu estava estudando, ainda estava desenvolvendo primeiras ideias que seria um algoritmo, que é muito tempo depois eu batizei de Shiva. Mas até então comecei a olhar um negócio. Realmente comecei a participar de mentorias, aceleração. E a proposta da Kratos inicialmente, era startup, era vender BI. Só isso, indicadores, né? Pegar Excel e colocar em soluções como Tableau. Na época eu utilizava muito o Power BI da Microsoft. Isso em 2014 e 2015. Então Data Science está começando a surgir aquele tema hype. Ainda não estava forte, né? E aí foi bem bacana, passei por um processo de vários processos de mentorias, né, como escalar negócio, enfim, desenvolvi esse lado também de captação de contratos, aí uma pessoa fez uma virada de chave, uma pessoa que, enfim, a vida me trouxe, onde ela me apresentou, me ensinou a vender B2B, onde eu acho que metade do network que eu tenho foi desenvolvido graças a essa pessoa, né? Ela me ensinou, falou assim, eu lembro certinho, falou assim, Fernando, você
você não precisa ter medo para falar com o vice-presidente de uma empresa. E ela me ensinou, óbvio, também como chega, né? Ela falou assim, todos esses caras grandes são igual você. Eles querem... Ela falou com essas palavras. Eles querem carinho, sexo e comida. Cara, e eu lembro até hoje ele falando que a gente ia falar com... Foi minha primeira reunião grande na vida. Foi, sabe, em 2015, ali, 2016. Que era com um vice-presidente de uma empresa de loyalties, assim. E o cara me atendeu super bem, imagina. Eu tinha um terninho todo velho. O cara com a maior humildade recebeu a gente para escutar. Enfim, daí ficamos ali Fiquei basicamente 2015, 2016, implantando BI, a gente fazia um trabalho bem consult, criar processos, né? Mas assim, era um negócio, um cliente a cada, meu Deus, sabe quando, né? Só que ali já era legal, tinha uma experiência totalmente de negócio, né? E realmente, óbvio, tinha esse meu lado matemático, eu estudando, tranquei inclusive a faculdade. Parei, tranquei a faculdade aí, eu estava com uma semente de um mestrado também envolvido, fazendo sanduíche com a faculdade. E aí eu falei, eu tenho que dedicar realmente a empreender, eu coloquei na minha cabeça, preciso ter minha independência, sabe? Preciso ter alguns objetivos, querer ter família, tudo, né? E aí realmente, lá para 2000, mais ou menos, foi finalzinho de 2017, tava assim, destruído, devendo, acho que eu nem tinha, né? Devendo, cara, tava bem... A história do empreendedor padrão é isso, né? As pessoas glamorizam ser empreendedor, acham que é tudo muito fácil, que a gente... uma relação, né? Vem muito da cultura, né, que a gente tem muita gente fala que é uma doutrinação de esquerda, independente de ser ou não, né? Na escola a gente aprende que o patrão, pelo menos eu lembro de escola, que o patrão é ruim, né? O cara que é rico, que usurpa dos direitos dos trabalhadores e tudo mais. E aí quando você vai para ser empreendedor de verdade, você descobre que as coisas são muitíssimo diferentes, né? E principalmente aqui no Brasil, porque empresário aqui tem que ser muito herói para conseguir vencer, né? E você viu isso na prática aí. Não, exatamente. E aí nesse período, eu já tinha um certo level de algoritmos feitos, né? Eu também estava codando bastante em R, na época, codando muito em R. E aí... Para quem não sabe, R é uma linguagem mais voltada para a parte de data science e estatísticas, né? Exatamente. E aí, porque tinha muitas bibliotecas Chrome, hoje tudo no Python, hoje a gente faz tudo sempre no Python. E foi interessante que na época eu tinha conseguido fechar um contrato no Rio Grande do Sul, deu tudo errado o projeto, no final consegui entregar, né? Tinha um programador, enfim, nossa, deu tudo errado lá o que a gente queria, mas no final consegui entregar. Era um projeto basicamente fazer como fosse um Big Data para indicar para ele quais cidades ele deveria se expandir, né? Então era um pouco mais complexo, mas daí assim, ver cidades onde ele tinha mercado e poderia ter um ROI do que ele queria, né? Você está falando aí até de business plan mesmo, né? Ajudar as empresas a escolher os melhores caminhos aí. Isso, essa era uma demanda do contrato, né? O cliente falou, olha, Fernando, eu sou uma agência tal, de publicidade, a gente faz isso, preciso expandir, e eu só preciso saber quais cidades, tá? Essa foi a demanda. Eu lembro que foi no finalzinho de 2017, assim, e deu tanta dor de cabeça, porque eu tinha um rapaz no time, né, óbvio, problema de fluxo de caixa, aí o cara me entregou pela metade, já tava, cara, foi uma confusão, e eu falei, vou desistir, vou voltar pro mercado. Lembro, assim, era Natal e era um projeto lá em Gramado, inclusive, foi super legal, sabe, ir lá, cara, tá com um round dos clientes, passeando pela cidade junto com eles, sabe, eles mostrando algumas estratégias. Mas no final eu falei assim, eu vou desistir. Daí na época a Dani era minha namorada, né, hoje é minha esposa, ela falou, não desiste não, vai pra frente. Vai pra frente. Tipo, você sabe, você já ralou tanto. Persista. Não deu outra. Eu tinha... Isso foi já virando ali, né, dezembro pra janeiro de 2018. A TOTOS tinha aberto um programa de inovação aberta, chamado IDEX. Não sei nem se existe, acho que existe ainda. E eu lembro, cara, de um anúncio no Facebook, eu tinha me inscrito, resolvi 2 probleminhas que eles colocaram, mas eu nem lembrava. Cara, foi a Dani falar isso, que 3 dias depois estava lá um convite, assim, da TOTOS, né? Faça teu pitch de 2 minutos para entrar no nosso programa de aceleração, né? Cara, foi surreal. E daí eu passei, tinha umas 400 empresas, lá, dos 400, 200 empresas, no final eram 30, e dessas 30 eu escolhi 15 para ser aceleradas, né? 15 startups, né? Na época eu passei.
E aí foi uma virada de chave que eu conheci 2 pessoas, né? Um programa que tinha uma proposta super legal, mas ainda tinha muita coisa para se ajustar. Mas foram 2 pessoas lá, uma é o John tá até fazendo canal no YouTube, um super engenheiro de software. O cara, John Calisto, o nome dele, é o cara, assim, com um coração que parou, ajudou, me ouviu. E uma outra pessoa também chamada Fernanda Chiarella, né? Hoje ela, no meu último contato com ela, estava na Embraer, não sei onde está hoje, Head de Inovação. E por que eu tô falando isso? Foi nesse momento da TOTOS, eu falei, agora todo aquele arcabouço que eu desenvolvi na matemática, eu vou transformar em produto, em serviço. Então, dentro desse programa da TOTOS, estressei muito modelo de negócio, muito soluções, né? O que eu poderia vender de Big Data. Nós fizemos muitas provas de conceito em empresas de verdade, dentro de bancos, né? Então, porque você tinha ali uma série de networks, onde esse network serviu como laboratório. Para falar assim, você quer fazer uma prova de conceito aqui dentro? Então, tudo bem, a gente linka vocês, entendeu? Só não quer dizer que a gente vai fechar. E, assim, foi uma experiência muito, muito forte, tipo, de negócio mesmo. Transformar a matemática e ver o que é o Data Science de verdade. E isso foi legal. Pode falar. Isso aí você já estava no mercado financeiro ou você ainda estava na parte de avaliação de empresas e negócios e tudo mais? Não, nesse momento, isso aí, o mercado financeiro vem nesse período. Neste momento eu estava com Big Data, inteligência artificial, focado em gerenciamento de risco corporativo. Antes eu estressei tudo, a gente fazia uma solução sob medida e junto da solução a gente colocava um algoritmo de risk management, né? E aí, óbvio, eu tradeava um pouquinho, e aí veio 2 cases que me abriram muito as portas. Um case era relacionado a contratos futuros de petróleo, né? E a gente estava, na época, estudando uma estrutura de redes neurais chamada NARCS. O meu foco, de 2017 em diante, o meu foco era transformar todas para a matemática em uma solução autônoma. Então era muito inteligência artificial. E aí o mercado financeiro vem nesse período, eu fiz 2 cases. Um foi um case de fraude, outro foi um case relacionado a petroquímica, contrato de petróleo, né? Enfim, risk management. E abriu minha porta para o mercado financeiro. Então... Legal. Pode falar. É legal você contar isso, porque assim, na parte do Polyface, inclusive, né, dos fundos em geral, a gente conhece a nossa filosofia, pelo menos a filosofia do Roxo, que ele propaga aí, nós todos somos seguidores aqui, propaga justamente o gerenciamento de risco, né, que ele é ou negligenciado ou são usadas as ferramentas incorretas para gerenciamento de risco, né, pelas avaliações de risco que existem hoje pelos grandes bancos, o que, inclusive, um grande erro desse foi que causou a crise de 2008 e tudo mais, né, a crise do subprime. E esse estudo que você fez, inclusive, é no sentido de usar a matemática correta para tentar resolver essas questões de risco, não é isso? Isso. Eu lembro, no meu PowerPoint, a gente apresentava o que era a nossa proposta de valor. A gente fazia assim, no PPT, uma linguagem mais corporativa, depois tinha a nossa descritiva. Era fazer com que empresas tomassem decisões antifrágeis. Então, toda a matemática do Taleb, eu lembro que tem um livro chamado Silent Risk, cara, eu devorava. Basicamente, assim, qual que era o problema, né? As corporações, elas não estavam preparadas para responder eventos de riscos extremos. Toda uma estrutura organizacional muito frágil. Então, por exemplo, se viesse uma grande crise, certo? Ela não sabia por onde começar a reagir. Então, a nossa proposta era fazer com que as decisões, né, que o agenciamento de risco corporativo fosse autônomo e fosse proativo. Então, com uma inteligência artificial chamada Shiba, que ela basicamente dava insights, né, de quais departamentos da empresa estavam mais suscetíveis. Ponto de fragilidade, né? Isso, exatamente. Era uma análise de desempenho organizacional. Só que ela fazia o forecast, né, ela fazia projeções de prejuízos. É bem bacana. Então, toda a matemática do Taleb já estava focada ali. Então, tem um arcabouço muito grande. Então, você já estudava o Taleb antes de conhecer o Roxo, inclusive? Sim, o Taleb veio em 2013 mesmo. Quando eu conheci os sistemas dinâmicos, imediato, eu caí na Empíricos, que a Empíricos fala Taleb e tudo bate. Entendeu? Então, foi em 2013. Eu devorei muito o Silent Risk do Taleb. Foi um livro que fez minha virada de chave, né? E aí, em 2018, esse período, fiz um case, deu muita exposição. Daí recebi um convite de um amigo meu hoje, ele tá dentro da Google,
E ele falou assim, ó, cara, tem um trader aqui meio maluco, bem assim, e ele quer falar com você porque quer. Cara, e aí isso foi uma ligação 3 horas da manhã. Esse meu amigo me ligou e falou, tem um trader aqui. E daí a mãe falou, pô, você não como mexe com o mercado financeiro? Na época, óbvio, eu não tradeava assim por algoritmo, mas eu já tinha experiência, né? Brincava no índice, Forex também. Enfim, daí fui apresentado para esse trader. Não sabia nem a proporção do tamanho do projeto, né? Não sabia nem a dimensão que o negócio era. Mas, para encurtar o caminho, tem uma pessoa pública exposta, uma pessoa com exposição pública, aí uma das figuras mais ricas, vamos falar assim, do Brasil, é o herdeiro, né, de uma das figuras, e esse personagem, ele tinha uma carteira de bitcoins, né? E uma carteira bem generosa, bem generosa. E ele, olha, você vê, ele estava montando uma equipe, esse cara na pessoa física, para administrar essa carteira de bitcoins. Então ele contratou um programador, contratou um arquiteto de software, contratou um trader, né? Investiu em arquitetura, tecnologia, e faltava o cara que era para ser o quant, né? O cara que era para ser o quant para vencer o Bitcoin. E, enfim, né? Esse foi o grande projeto, assim, tô falando que tá vindo as cenas, né? E foi bem bacana. Então a ideia era assim... Foi aí que começou a desenvolver os algoritmos matemáticos que possibilitam hoje o que a gente está fazendo no Polyface, que a gente está fazendo nas empresas aqui, que é a análise de entropia e coisas nesse sentido. Isso. Análise de entropia, tudo isso aí, eu já usava no mercado corporativo. Mas aí foi a virada de chave de transportar para o mercado financeiro. Esse foi o primeiro desafio. Conta pra gente uma coisa, Negrini. Uhum. A tua história já é bem cumprida pela sua idade, né, inclusive. Bastante experiência, bastante coisa. Mas vamos já pensar aqui. Se um cara que é matemático, que está ouvindo a gente, que gosta de matemática, hoje, depois disso tudo que você passou, como é que você falaria para ele chegar no mercado financeiro? Qual o caminho que você sugeriria para ele chegar? Beleza. Olha, hoje, o caminho para o mercado financeiro são duas coisas. Primeiro, tem que tradar. Tem que, pelo menos, não precisa ser o trade quantitativo, tem que aprender a dar um stop, tem que fazer uma boleta. Aprender a mecânica, né? A mecânica do mercado. Exatamente. O segundo, tem que ter um background que vai ser fundamental, e tem que estudar realmente a parte um pouco mais abstrata, que é saber as bases. Cálculo de diferencial integral, álgebra linear, e ideias um pouco mais refinadas de discussão de probabilidades. Isso aí é o background. E quando eu falo para saber isso, ele tem que saber aplicar. Então, por exemplo, ele mesmo tenta montar os próprios trade systems, saber fazer backing testes, saber pegar tudo isso aí e tirar do papel, saber se tem um grande volume de dados e qual que é a tecnologia que vai fazer para extrair essa informação, né? Hoje, inclusive, na Polyface tem um Hugo, né, que é o nosso programador full stack. Então, boa parte dessa questão mais da tecnologia, eu já passei para ele e ele, né, executa isso, né? Mas o cara tem que saber, por exemplo, tem que saber o que você vai usar um Mongo, quando você vai usar um Cassandra, entendeu? Então o cara, ele tem que ter esses 3 backgrounds teóricos e tem que aplicar para um trade system próprio. Ou seja, ele tem que ter o background de matemática, de programação e de mercado. De mercado. Então... Tá fácil. Mas, Negrini, olha... Quando você fala trade system, para talvez... Pode ter gente que não sabe o que é. Como que, assim, em uma frase você explicaria o que é trade system? A tua estratégia de investimento. A tua estratégia de investimento. Só que o cara tem que fazer de uma forma lúdica, né? Provavelmente ele vai fazer isso motivado, achando que ele vai descobrir o santo graal, né? Então, geralmente quando o cara vai fazer o primeiro trade system quant, é engraçado. Tá achando que vai descobrir um santo graal, mas nunca é. O que você tem que ter... Negrini, desculpa te cortar rapidinho, mas só para ficar claro para quem está ouvindo, a gente está falando, o Trade System é a tua tese de investimento, né? A forma que você pretende se expor usando as ferramentas possíveis. O que a gente chama de Trade System, em geral, é a ferramenta que permite a gente fazer testes disso, né? Antes de colocar isso em produção, olhando para o passado, se teria funcionado, e projetando, olhando no presente e projetando para o futuro,
com base em uma série aí no teu caso entra as partes matemáticas mais complexas, que permitem a gente fazer esse forecast, né, que você chamou, que é tentar imaginar como é que poderiam ser os cenários no futuro e os riscos envolvidos com isso, né? Mas quando a gente fala de Trade System, pelo menos no contexto de quem está ouvindo a gente, que são os alunos do Roxo, esse pessoal que está acostumado a ouvir, a gente está falando de uma ferramenta que permite que a gente faça os testes dessa tese de investimentos, não é isso? Isso, exatamente. Deixa eu até me corrigir. Quando eu falo Trade System, é mecânica, né? Seja uma ferramenta, seja no Excel, seja a tua estratégia, né? É você conseguir falar assim, olha, se eu tivesse feito isso para os meus algoritmos, teria dado tal coisa, né? Então, é justamente isso. Então, o cara que está querendo falar assim, ser matemática, ser isso, você tem que pegar o conhecimento básico e aplicar. Eu tenho um exemplo aqui que é bem interessante. Tem um rapaz da comunidade, ele está fazendo doutorado, ele é físico, né, e está complementando o doutorado dele em inteligência artificial. Está fazendo para mercado financeiro. E eu estou dando umas ajudas. É um auxílio pontual, ele que recorre. Eu corri algo bem interessante. Ele falou o seguinte, Fernando, o meu orientador falou para usar uma estrutura de rede neural, né, uma LTSM, falando com isso aqui eu vou prever tudo. Só que eu não sei se vai dar certo. Então eu falei, cara, é muito simples. No backing test você vai acertar 99%. Só que se fosse isso mesmo, se essa fosse a realidade, tá todo mundo bilionário. Então por isso que o cara, quando ele realmente quer começar a utilizar esses backgrounds mais quantitativos, além do Trade System, tem que aplicar mesmo. E você vai entendendo que, às vezes, muitas coisas que a gente faz em ambiente computacional é bem diferente de se aplicar à realidade. Por isso que eu falei que o santo graal, na verdade, não vai existir um santo graal. O que vai existir são técnicas consistentes. Não tem como ser igual, até porque até aquele conceito, acho que é a física quântica que fala, né, que o simples ato de você observar, você já altera o resultado, né, do que está acontecendo na realidade. E no caso das finanças, talvez seja até mais que isso, porque você tem outras questões aí que uma vez que você compra um ativo, você mudou a realidade daquilo que você estava olhando, né? Quando você interage com o mercado, você está alterando o preço, você está alterando os volumes, você está alterando as métricas da própria técnica que você está observando, né? Se você tivesse aplicado aquilo, você não teria o mesmo resultado. Aí é legal que existe uma ideia dos sistemas complexos, que o mercado financeiro ele é totalmente modelado para essa questão, sistemas complexos. Onde envolve, inclusive, a tese que estou utilizando aqui, só que a própria ideia de sistemas complexos é muito refinado. Então, como você falou, esse comportamento é um comportamento tipo de um sistema complexo, né? Basicamente, ele é descentralizado, ele tem o efeito feedback, né? E a dimensão dele segue a lei de potências. Então, por exemplo, a gente pode estar com um problema já assumindo o mercado de sistema complexo, que é a ideia como eu fiz pelo espectro e tal, mas isso não quer dizer também que essa seja a melhor solução. Aí vem aquela parte lá atrás que começamos, na matemática pura aplicada. Da mesma maneira que existem várias formas de demonstrar uma verdade, na matemática pura, também tem várias formas de chegar numa conclusão, uma tomada de decisão. Então vai muito da pessoa, ela ver aquilo que ela tem afinidade, né? Você falou uma coisa interessante, lá você falou a palavra modelado, né? Modelagem. Isso, e tal. Muita gente, assim, a gente está vendo esse termo cada vez mais, né? Modelagem financeira e tal. O que seria uma modelagem financeira? Porque eu acho que tem gente que tá no mundo dos investimentos, mas ainda não tem muito conhecimento dessa área quant e tal. Às vezes eles não entendem o que seria uma modelagem. Perfeito. Então, assim, a modelagem financeira é uma coisa, a modelagem matemática vai ser outra. A modelagem matemática é você transcrever um problema para uma equação. Equação pode ser uma inequação Vamos chamar de equação, né? Você vai buscar desenvolver uma fórmula que vai descrever aquela realidade. É óbvio que essa fórmula ela nunca vai absorver todas as questões da realidade, porque a realidade é muito mais complexa. Mas ela vai simplificar a realidade, né, por termos algébricos, vamos assim falar. Quando a gente está falando uma realidade ou uma parte da realidade, isso, né? Um pedaço da realidade. Exatamente. Então, por exemplo, força igual massa vezes aceleração. Esse é um modelo. Estou descrevendo um fenômeno físico por elemento algébrico. E mesma coisa para o mercado. Então, você tem modelos, equações para descrever risco, né?
você tem modelos para descrever ali para descrever processo de arbitragem. Então, precificação de opções. O que é o Black and Scholes das opções? É um modelo matemático, é uma equação que quer representar um comportamento da precificação das opções. Então, quando interessante a gente fala... Você falou do Black and Scholes, você tocou no assunto dele. O Black and Scholes, ele tem algumas limitações, né? Principalmente Sim. no que diz respeito à volatilidade implícita, que até uma coisa que a gente já falou no vídeo de tirar dúvidas lá com o Opilab, quando a gente fala do Smile, né? Se você vê o gráfico Smile, por exemplo, lá no Opilab, você vê que é uma coisa que no Black and Scholes, o modelo ele fala como se a volatilidade implícita não mudasse, né? Sendo que a gente vê no próprio Smile que na vida real não tem como a volatilidade implícita ser igual para todos, para diferentes strike e tal. Isso é interessante, porque o modelo, né? Mas só para fechar o racional, então o Black and Scholes perfeito, ele quer descrever uma realidade. E a modelagem financeira que o pessoal usa muito hoje, na verdade, é mais em estruturar processos onde você vai reduzir custos ou você vai ganhar mais recursos, né? Vai ganhar lucro. Então, por exemplo, existem muitas consultorias hoje de modelagem financeira. Então, um exemplo, vamos falar que a Opilab fala assim, olha, quero escalar meu negócio no mundo inteiro com o menor custo possível. Então, profissionais, que hoje estão chamando, inclusive, de engenharia financeira, eles vão olhar para o negócio, e aí você vai fazer uma modelagem financeira. Agora, a modelagem, como se fala hoje, é a matemática, que é uma simplificação da realidade. Aí o caso é muito importante. Um modelo, um modelo, ele nunca vai descrever a realidade por completo. Ele vai ser sempre, né, aperfeiçoado, como se fala, em português, em palavra em inglês, vai ter sempre aprimoramentos, né? Sempre aprimoramentos. E agora, olhando para a Powerface, é algo, inclusive, que eu tenho um cuidado muito grande, e que se foi possível esse cuidado, porque eu tive toda essa passagem para o mercado corporativo, para fazer riscos, que, inclusive, a minha proposta na época de gestão de risco era só usar informações do RP do cliente, mais nada, sem ver nenhuma variável externa. Então, nós temos que entender algumas coisas do seguinte, existem certos modelos, eles vão tentar simplificar a realidade, descrever, mas tem certos modelos que vão representar uma propriedade inerente à realidade. Então, um exemplo. A gente pode ter podemos ter um modelo que é igual força exemplo da física, né? Bem clássico, né? Força igual massa vezes aceleração, todo mundo vê. O modelo de Einstein já substitui tudo isso aí. Mas saber o que é massa, saber o que é aceleração, não vai mudar. Porque é uma propriedade inerente ao sistema físico. Então, nessa analogia para o mercado financeiro, existem certas propriedades do mercado que você vai ter equações que vão tirar fotos dessas propriedades. Não necessariamente elas vão indicar o futuro ou o passado, mas vão te dar uma visão do que aquela propriedade tem agora, né? Então, para descobrir essas propriedades, eu inicialmente olhei muitos trabalhos do Benoît Mandelbrot, né? Muitos trabalhos do Taleb também, e principalmente vários papers, isso não tem problema abrir aqui, vários papers sobre aplicação do exponencial de Lyapunov. Parece um nome totalmente complicado, de algo de outro mundo. Mas sabe o efeito borboleta? E que eu bater... Isso é a medida do efeito borboleta. É quando que a borboleta vai fazer um furacão, né? E eu olhei isso muito para o mercado financeiro. Então, por que eu estou falando isso? São certas propriedades que vão tirar um snapshot, uma foto do mercado agora. Agora sim, vem a questão. Com essas propriedades, como que eu represento uma certa verdade ou não? Entende? Então, o meu olhar que tem na Powerface, nessa parte quant, é muito, ao invés de descrever modelos extremamente, assim, para me falar coisas do futuro, que vai ser... Determinístico. Isso, determinístico. Os modelos que a gente faz são muito complexos, mas complexos não porque a gente está fazendo
Não porque, puta, é para falar que é complexo. Não, porque é o seguinte, o mercado financeiro é o mercado mais competitivo do mundo. Então, a minha preocupação é o seguinte, aqui na Polyface nós estamos competindo contra o MIT, a gente do MIT, estamos competindo contra... Se a gente não fizer algo no estado da arte, não tem como avançar nesse mercado. Por isso que a gente faz o estado da arte. Então, os meus modelos que eu trabalho aqui com a ideia de heurística é muito mais me dar uma foto de um status do mercado hoje. Essa foto, eu estou literalmente querendo ver a volatilidade. Estou querendo ter um alerta antecedente à volatilidade. Então, todos esses modelos é para me dar um sinal antecedente à volatilidade. E todos eles são baseados em certos trabalhos que já foram feitos previamente. Óbvio que aí vem a criatividade, a matemática, você construir teu próprio racional para juntar o quebra-cabeça. A partir dessas fotos que eu tenho do mercado, aí eu tenho que transformar em decisão. Essa minha parte de tomada de decisões, eu não tento colocar muitas coisas extremamente refinadas. Eu tento muito seguir o Taleb fala, critério de Kelly, enfim, a literatura do Taleb, né? Mas eu tento, óbvio, usar soluções onde o próprio algoritmo que me diz a melhor decisão para eu comprar, vender, tanto de alocação, ele seja capaz de me alertar se existe alguma incoerência no resultado que ele está vendo do status do mercado. Então eu tenho uma jogada que um modelo, se um não der um input para o outro, né, eu tenho uma propriedade, coloco lá e tem algo inconsistente que está falhando. Então a nossa complexidade da Polyface é muito mais ver uma foto do mercado. Tá? No momento que eu tenho essa foto, aí sim que é algo refinado, a parte de tomada de decisões não busca fazer coisas tão elaboradas. Não fazer coisas muito complexas, busca fazer bem elaboradas. Para poder dar consistência para os analistas, que vão ter um olhar mais fundamentalista, para dar consistência de quem está vendo um direcional. Entende? Eu tenho uma grande preocupação em falar assim, olha, a foto do mercado agora é essa. E se o mercado estressar, se vir volatilidade em 20%, 10%, 30%, nós já simulamos aqui. Essa é uma foto agora. Essa é a minha maior preocupação. Inclusive, a próxima parte que nós vamos começar a colocar já para assim, estimar, por exemplo, preços de equilíbrio, né, em um papel, para dar um apoio para análise mais fundamentalista, ou seja, como o papel está convergindo ou não para um preço de equilíbrio e vice-versa. Estou utilizando uma técnica chamada computação por reservatório, que é uma técnica que eu usei e estudei muito entre esse período, 2017, até ali a metade de 2019, já estava inclusive na Polyface. É uma técnica de machine learning realmente fantástica. É um passo à frente ao deep learning, né? Então, basicamente, para a gente entender, o machine learning, aprendizagem de máquina, você pode pegar um conjunto de informações e falar para a máquina, tentar fazer uma saída aproximada, que é a aprendizagem supervisionada. Você tem a aprendizagem não supervisionada, onde você vai entrar com um conjunto de algoritmos onde a própria máquina faz insights, né? E aí você também tem a técnica de deep learning, você vai usar uma estrutura de redes neurais, o próprio algoritmo tem por exemplo, reconhecimento de imagem, basicamente tudo deep learning, né? Você tem uma grande assertividade na detecção de certos padrões. Só que a grande vantagem do deep learning é que se você quiser mudar, falar ali, um elemento preditivo, toda a estrutura sofre uma grande alteração. Ele é bem direcionado, né? Muito direcionado o deep learning. Isso, exatamente. Aí depois você tem aprendizagem por reforço, uma técnica muito legal. Na época eu lembro que eu estudava um negócio chamado processo decisório de Markov. Aí eu fui saber, na época que eu estava estudando isso, um ano depois, que era o chamado aprendizagem por reforço. Que basicamente onde a máquina ela aprende tendo recompensa, ou seja, toda vez que ela acerta mais, ela ganha um prêmio, toda vez que erra. Essa é mais próxima do nosso aprendizado humano, né? Exatamente. Eu utilizei muito isso. Só que talvez pela minha falta de experiência, tava dando muito trabalho para treinar ela. Mas por fim, como o meu foco sempre foi analisar as séries temporais, né, cheguei em computação por reservatório, onde basicamente usa uma estrutura de redes neurais, onde uma das camadas das redes neurais ela se embaralha. Então esse processo de embaralhar as redes neurais faz uma das camadas da rede, uma das layers,
óbvio, geram uma solução que é totalmente, assim, nova hoje. Uma ideia para reforço muito interessante. Isso que você está falando é gerar caos onde tinha ordem, né? Você Exatamente. No meio do caminho, estava tudo certinho, eu vou lá e embaralho, porque você gera um componente de incerteza que você não tinha antes no modelo, né? Exatamente. E é totalmente fundamentado uma ideia de sistemas dinâmicos. Então, inclusive, hoje, para a Polyphase, uma das coisas que estão no roadmap, da questão de olhar para o negócio, se é o momento a fazer agora ou não, é utilizar essa estrutura de computação por reservatório para achar preços de equilíbrio no mercado. Né? Porque o que eu faço hoje com as teses de entropia, né? Se a gente falar em entropia, não sei nem se o nome... A gente utiliza entropia, ideias de turbulência, né? Mas basicamente tudo isso aí é para falar se a vol está vindo ou não está vindo. Se ela não está vindo, tem um período de estabilidade, ou seja, o mercado vai ficar perto de uma média. Se não está vindo, perdão. Se ela está vindo, vai quebrar pelo menos 2 a 3 desvios padrões. Então, uma evolução natural. Isso que você falou é legal, que tem muita gente que tem muitos anos de mercado, muita experiência, né? E até o Maurício mesmo, que a gente conversa bastante lá, ele fala assim, eu tô sentindo esse mercado tá estranho, ele fala, né? Se esse mercado tá meio estranho, eu vou ficar de fora, né? Isso é um feeling que ele desenvolveu ao longo dos anos, vendo as coisas acontecendo, e agora o que a gente está fazendo aqui no Polyface, né? O que a gente está fazendo na O2, inclusive, é usar essas informações, ou melhor, a gente quer descrever matematicamente, usando esses algoritmos, esse sentimento de quem já tem essa experiência, né? Traduzir esse sentimento em matemática e dar uma fundamentação técnica para isso e automatizar essa leitura para não depender da subjetividade das pessoas, né? É tão legal que essa questão do feeling, assim, eu tenho uma opinião minha do Fernando, tá? Eu acredito que o profissional do futuro, estou falando aqui nos próximos 20 anos, não estou falando em termos de background, tá, de formação, mas assim, seja o cara que tem uma formação mais STEAM, de engenharia ou mais de humanos, não importa. Mas assim, o profissional do futuro vai ter grande destaque no mercado, vai ser o cara que tem a intuição. Porque vai estar tudo tão automatizado por dados, entendeu? Que você vai ter que ver onde a máquina não vê. Você vai ter que estar competindo com o poder de processamento infinito. Se o cara tem intuição, meu amigo, isso é 1 em 1 milhão. Então, eu acredito muito que esse vai ser uma função importante. Só que, por que todo esse trabalho a gente faz? Olhando para o negócio, é o poder de escala. Tenho certeza que o Maurício, você, né, nós, a gente vai querer estar aqui uns 3 anos na praia e o robô negociando pra gente, né? O robô, só para deixar claro que está nos escutando, não é aquele robô de assinatura. Você vai lá, a gente tem toda uma infraestrutura por trás, tem uma equipe, não é esses robôs de opções binárias, né? O robô, a gente faça todos esses algoritmos, executando de uma forma automática. Então, é muito mais olhar o poder de escala do negócio, né? E eu friso isso. Inclusive, para a própria matemática pura, uma das coisas muito importantes, você saber se está no caminho certo ou não de uma demonstração, é a tua intuição. Porque se você começa a fazer uma demonstração muito grande, ali você, cara, vê que falhou, isso acontece, você viu que falhou ali em um pedaço, putz, todo aquele tempo que você fez, sabe, todo o seu racional vai embora, então a intuição é algo muito grande. E, inclusive, óbvio, não tô falando assim, quando eu falo intuição, não é confundir com questões paranormais, né? Existe uma teoria, que é a intuição, enfim, mas isso é muito importante. Então, o que eu acho que vale a pena deixar claro, tudo a gente faz olhando para a Polyface, essas questões, não é pela hype, é pela competitividade, né? Pela competitividade. Você tem que entender que... Por que a gente tem que fazer as soluções no estado da arte? Porque a competitividade nos obriga. Agora, se só houvesse, sei lá, 10 fundos de investimentos no mundo, não teria necessidade de fazer isso. Entendeu? Entende? Por quê? A competitividade é baixa. Agora, no mercado mais competitivo do mundo. Então, por isso vem essa necessidade de fazer coisas cada vez mais refinadas, né? Boa. E, Negrini, conta uma coisa pra gente. A gente tem uma pergunta aqui que a gente fala que é a pergunta Opwise, que geralmente é a pergunta que a gente faz
quando a gente chega perto do encerramento, que é para você passar um pouco da sua mensagem para quem é iniciante no mercado. Então, assim, a gente tem no Opilab muitas pessoas são, assim, a grande maioria que são investidores individuais, né? O que você diria para eles que estão começando e, de repente, como que eles podem usar de uma forma simples algum método matemático para melhorar as suas operações? Perfeito. Eu acho que a minha mensagem assim, para quem está escutando esse podcast, para quem está começando no mercado, é como tudo na vida, alinhar expectativas. Alinhar expectativas é um grande catalisador para qualquer sucesso que a gente quer. Então, alinhar expectativas daquilo quanto a gente pode tirar de alfa do mercado, tirar de lucro, alinhar expectativas do que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Nós temos uma comunidade, né, incrível, com pessoas que se autoajudam, o Roxo, o Paz, nós temos uma mensagem de trazer a realidade do mercado, então alinhar expectativas. Então, a primeira coisa que tem que estar alinhado é falar o seguinte: o que eu sei e o que eu não sei, né? E aprender o básico. Dá uma boletada, vai lá no mini-índice mesmo, abre um contratinho, sente o frio na barriga, sente o frio de perder um stop, né? Então, a primeira coisa é a expectativa. Vi isso aqui, agora eu quero começar, por exemplo, fazer uma carteira, tá? E o que eu recomendo para o cara que quer ter a primeira experiência para fazer uma carteira? É algo totalmente frágil, vou falar no sentido didático, pelo amor de Deus, no sentido didático. Aprende a fazer uma carteira por Markowitz. É fácil para fazer em Excel, e você entra um pouquinho de rigor. Entendeu? Se vê se essa carteira funciona ou não, coloca um pouquinho de dinheiro, coloca 1% do dinheiro. Você vai ver que ela vai dar dinheiro, você vai ver que essa carteira vai render, mas você vai ver quando vier um eventinho, um pouquinho de volatilidade, você vai ver como que ela vai se desmontar. Só que você vai estar com a expectativa alinhada. Bom, eu vi como funciona o mercado, entendi um certo processo, tem um pouquinho de formalismo. Qual que é a minha próxima expectativa? Não, agora eu quero fazer para valer. O que é fazer para valer? Coloca assim, olha, eu quero tirar, por exemplo, uma quantidade X no mercado a cada 6 meses. Óbvio, você pode começar com uma ideia mensal, que a pessoa faz isso muito no day trade. Só que você tem que ter a consistência. Você fala assim, eu quero chegar no final 6 meses de operação com tanto. Alinha expectativa, não faz algo nem muito alto nem muito baixo. Puta, eu consegui, ótimo. Por que eu consegui? Foi por sorte ou não foi? Não consegui, onde eu errei? Legal. Agora que consegui lhe tirar um valor, coloca uma meta um pouquinho mais agressiva, depois você se define. No momento que eu já consegui tirar um valor um pouco mais agressivo, ou quebrei a conta, porque, meu amigo, se você não quebrou a conta, você está errado. De verdade, se você não quebrou a conta no mercado, nesse período de aprendizagem, se só está ganhando, saiba que você vai quebrar. E você está errado, você nunca quebrou uma conta no seu processo de aprendizagem. Então você tem que experimentar o que é quebrar uma conta, tomar stop, ver suas falhas. Esse é o processo de alinhar a expectativa. Você vai estar sincero consigo mesmo. Isso é um processo de aprendizagem. A partir daí, já quebrou a conta, já viu como que a corretora funciona, já pegou uma base, implementou seu modelinho de carteira, entendeu? Aí qual que é a sua próxima expectativa? Bom, eu quero levar o mercado mais a sério? Vou investir uma parte do meu capital ou não? Vou deixar ganhando CDI? Entende? Então, é alinhar expectativas. De uma solução matemática prática, para uma questão didática, é fazer uma carteira por Markowitz, né? E uma outra solução também, que essa foge um pouco, inclusive vai estar disponível no Opilab. É uma solução que é muito legal, essa é bem antifrágil, é utilizar posso nem chamar de indicador, né? Mas é uma solução chamada exponencial de Hurst, que basicamente ele fala quando o mercado está em tendência, quando o mercado está aleatório e quando ele está tendendo a reverter uma média. Ele faz isso tirando fotos. Então, isso é uma solução matemática. Não é tão fácil de se acessar, mas quanto a ideia de Markowitz, né? Mas em breve vai estar disponível aí, onde a pessoa também pode usar para o dia a dia, né? Então, esse é meu recado, alinhar expectativas para tudo. Assim, aliás, isso tem que alinhar para tudo. Vida pessoal, profissional, quando você vai vender uma ideia, quando você vai comprar alguma coisa, né? Alinhar expectativas. Essa é a minha mensagem. Boa.
Maravilha, cara. Negrini, obrigado demais, cara, pela sua participação. Com certeza, para mim, assim, eu posso dizer, você fez eu enxergar a matemática de outro jeito, um jeito muito mais interessante do que realmente aprendi na escola e tudo mais. Então, com certeza eu vou até querer me aprofundar mais no assunto. Outra hora talvez a gente troca mais uma ideia, mas gostei bastante, foi muito interessante. Como que as pessoas encontram você? Você está nas redes sociais? Você tem algum contato aí? Tem o LinkedIn, não tem nem Instagram nem Facebook, só o LinkedIn. Tá, então, se Fernando Negrini, vocês me encontram. Geralmente, se você me chamar no privado, disponibilizo o material, tem bastante coisa ali. Eu acho, Abílio, só a mensagem final para encerrar é que a matemática você não aprende, você descobre. Isso é mais legal. Legal, puta frase de impacto, hein? Legal. Marcelo Paes, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Fala, Vidum. Então é o seguinte, como sempre, obrigado, Negrini, pela presença aqui. Esse papo, com certeza, a matemática é uma área muito ampla, a gente poderia ficar conversando aqui algumas horas, aqui tem muita coisa para você contar para a gente ainda. Provavelmente a gente vai chamar de novo aqui, que hoje a gente só deu uma pincelada aí na tua história e mais coisas aí, então obrigado pela presença e em breve chamaremos você de novo. Para me encontrar, pessoal, Marcelo com 2 L's, H-Paz, no Instagram, de preferência, e de lá acha as outras redes. Eu não sou igual ao Negrini, eu tenho um monte de rede aí, mas só não tô alimentando muito, mas eu tô aprendendo a fazer isso ainda aí. Mas é isso aí. E você, Abdon, como é que a gente encontra? Boa, pessoal, meu Instagram é @velhoinvestor, lá também vocês encontram as minhas outras redes. E é isso, você que estava assistindo esse podcast, se você gostou, compartilha, deixa aqui seu comentário. Se você também é da área da matemática, coloca aqui nos comentários algum tema que você gostaria que a gente abordasse na próxima vez. E siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, @opilab.app, também no nosso site www.opilab.com.br. A gente posta artigos no nosso blog toda semana sobre mercado financeiro, mercado de opções. E é isso, até a próxima!